Olá, sou Alex Rodrigues, estamos de volta para dar a continuidade do curso de linguagem C Sharp, do iniciante ao profissional, aqui nas Atex Cursos. Bom, nós estamos um bom tempo aí falando sobre alguns vídeos sobre falando os tipos de classes, né? E isso é muito importante definir esses assuntos. Nós estamos falando sobre classes abstratas, estamos falando sobre encapsulamento, herança e polimorfismo, ok? Agora nós vamos trabalhar um pouco com dois conceitos. Primeiro eu vou falar sobre a classe virtual, e cá não vou dar definição para a gente não alongar muito esse vídeo, e depois eu vou falar um pouco sobre classe selada, ou seja, celid, virtual e celid. Bom, também quero dizer que esses assuntos não deixa de ser um pouco complexo, até porque tudo que é novo para a gente exige bastante atenção e bastante prática para que a gente coloque isso em prática e seja bem mais claro, né? Mas eu digo o seguinte, não se preocupem, por quê? Porque muita gente desiste porque acha que programação não é feito para mim. Ou seja, cada um diz assim, a programação não foi feita para mim, é muito complicado. E na verdade não é. Eu só peço que vocês assistam o vídeo com calma, reprisem o vídeo, façam os exemplos que vocês viram ali com outros nomes de método, nome de classe, nome de enfim. E digo mais, o sistema criado, você pode criar qualquer sistema sem mesmo fazer um uso de nenhuma dessas classes que até agora eu estou falando, que eu vou falar ainda da Virtual e Celid. Não precisa, exatamente. Só que isso ajuda para você fazer o seu código com a linguagem orientada a objeto. Porque se você percebeu, você acaba criando objetos e não precisa ficar replicando o código. Porque quando você cria um método, você só é chamar esse método. Por exemplo, eu tenho aqui, instanciei um método, eu tenho uma instância de moto, onde moto eu puxei aqui, se eu colocar um ponto, ele vai me buscar todos aqueles métodos que eu tenho pronto, seja propriedade, método acelerar, como propriedade cor e corrente. Se esse acelerar, cabe eu usar ele em moto, cabe eu usar ele em bicicleta, em lancha, em carro, para que eu vou estar criando esse mesmo método em cada classe dessa, por exemplo. Então requer que eu faça uma vez só e busque esses métodos para satisfazer o meu código, beleza? Então assim, ó, eu posso dizer para você, não se preocupe que eu tenho um sistema criado, por exemplo, sem ter usado nenhum conceito desses aqui, dessas últimas aulas. Basicamente o que nós precisamos saber é, como nós já vimos aí durante essas aulas até aqui. Essa aula de essas classes, herança, abstração, virtual que a gente vai ver agora, é um pouco realmente complexo, mas com o passar do tempo você vai usando aqui, fazendo sua pesquisa, olhando sua colinha ali, e você vai pegando habitualmente, daqui a pouco você vai estar pronto, voando. É como instanciar, nós já fizemos tanto isso, que agora a gente já sabe instanciar uma classe, um formulário, enfim. Então aqui, depois vamos fazer mais exercício e a gente vai fixar mais isso, beleza? Uma vez dito isso, vamos criar agora aqui uma classe, aqui em veículo, que é a nossa super classe, né? Ela ainda está abstrata, foi da última aula. Nós vamos criar aqui nessa super classe um método, por exemplo, o método virtual, tá? Método virtual. Por quê? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar um método que pode existir na superclasse, que é essa classe que nós estamos, mas também pode ser variação de outras classes, ou seja, dessas classes derivadas. Como assim? Olha só como vai ficar redundante e falando sempre é mais complicado do que fazendo. Bom, eu vou criar uma classe aqui, um método na verdade, né? Vai ser um método que pode existir na superclasse, que é essa classe que a gente está aqui agora. Mas pode também ser variação de outras derivadas, ou seja, podemos chamar em outras classes, essa aqui que é a superclasse, perdão. Essa superclasse e aqui são as variadas, né? E aqui nós podemos chamar o método que criarmos aqui virtual, deixa eu colocar aqui, virtual, essa é a virtual, tá? Então podemos chamar esse método que a gente vai criar aqui, esse método virtual, vai digitar assim para a gente fixar o nome, método virtual, e podemos chamar ela aqui. Bom, ela vai vir com a mesma informação, mas, bom, só que nós podemos na derivada, poder fazer a derivação dela. Por quê?
Porque, por exemplo, quando eu peço para acelerar, vocês viram que na principal aqui eu posso acelerar o carro, mas eu posso dar minha informação em carro e moto, tipo aqui, você acelerou. Quem é isso aqui? É a moto. Então eu posso dizer aqui, a moto acelerou. Então vai me dar uma informação. O carro também acelerou, apesar que a quilometragem é diferente, mas eu posso botar o carro acelerou. Isso vai fazer no meu painel lá, no meu sistema, onde que eu queira, me dar informações diferentes, porém essa informação está aqui desse método abstrato da superclasse, ok? Bom, vimos isso na aula passada. Agora vamos criar um método aqui, vou chamar esse método de buzinar, por exemplo, porque a moto buzina ou o carro buzina. Lembrando que isso aqui que eu estou mostrando, eu faço o sistema e eu vou fazer com vocês aqui, mesmo sem mesmo ter que usar esses tipos de método, por exemplo. Mas é bom que se saiba que existe ele e é possível de usar, tá? Até para você estar organizando o seu sistema, se for um sistema bem complexo, aqui por classes, ó, nós estamos, e também tem outros formulários também, beleza? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma classe para buscar banco de dados, a gente deixa ela totalmente isolada. A gente pode botar aqui criar uma classe banco de dados, por exemplo, né? E fazemos uso do config, por exemplo. Então isso vai para frente, fica tranquilo. Então vamos lá, vou criar aqui um método, e para eu criar um método todo mundo já sabe que é public, e eu posso botar void, que é sem retorno, buzinar, tá? Só que aí o que é que acontece? Volto aqui fazer um método padrão, normal, que vocês já conhecem, e aqui eu vou colocar um message box, tá? Message box, ponto show, isso aqui vocês já sabem, e vou dar uma mensagem aqui dentro dizendo assim, buzinou, tá? Só isso. Ok. Claro, se eu chamar esse método aqui agora, por exemplo, em moto, o que é que vai acontecer? Bom, simplesmente ele vai, deixa eu instanciar aqui, não, aqui no botão, né? O que é que vai acontecer? Simplesmente vai dar mensagem daqui de veículo que simplesmente buzinou. Se eu chamar em carro, também é a mesma coisa. Mas, bom, mas qual é o sentido disso? O sentido de criar aqui não é ainda não é um virtual, aqui é um normal, um método normal, é que você pode simplesmente fazer a variação dentro do seu método, porque eu preciso desse método que eu estou jogando aqui buzinar, porque o meu veículo ele buzina, mas só que buzina, moto buzina de um jeito, carro buzina de outro, digamos assim. Então eu posso chamar esse método virtual, nessa minha superclasse, e ele pode buzinar de maneira diferente, ok? Então assim, esse aqui é um método normal que conhecemos. Agora, como criar um método virtual que pode ser usado e pode ser alterado nessas outras classes derivadas? Da seguinte forma, public, só que antes de void nós colocamos a palavra virtual, tá? Então aqui agora ela já gerou um método virtual. Se eu não colocar virtual, o que é que vai acontecer? Olha só, se eu chamar aqui na classe de carro, eu posso criar um método e chamar ela aqui, né? Por exemplo, tá aqui em veículo, então eu posso simplesmente chamar aqui no botão que, vamos lá, eu criei em carro, acho que foi em carro, não foi? Então ele vai ter o método buzinar, tá aqui, ok? O que é que vai fazer? A mesma coisa, vai chamar aquela opção. E em moto, o que é que vai fazer? Eu posso chamar o método buzinar. Só que os dois métodos buzinar, e aqui eu já vai comentar isso aqui para não dar essa mensagem daqui, tá? Dá só essas duas mensagens. A instância de carro está aqui, de moto está aqui. E eu não criei esse método buzinar aqui, tá vendo? Não criei. Esse acelerou da aula passada. Eu vou até comentar isso aqui, tá? Eu vou até comentar e moto também vou comentar. Isso aqui foi tudo que a gente viu da aula passada. E observe que aqui eu não tenho um método buzinar tá, mas se eu não tá. Se eu não criar, se eu apagar isso aqui vai dar erro. Por quê? Claro, óbvio. Porque se eu tenho um carro também, se eu comentar isso aqui vai dar um super erro. Porque claro, se não foge daquela teoria que eu falei na aula anterior. Se eu tenho na superclasse um método abstrato, automaticamente todos os métodos que herda de veículo, ele tem que declarar um método acelerar. Então, moto declara herda veículo. Então, eu sou obrigado a deixar esse método aqui. Obrigado. Até porque foi bom para reforçar isso, essa teoria. Então, se eu herdo de veículo e eu tenho essa classe em veículo chamada abstract, eu sou obrigado também em carro declarar isso aqui. Se eu comentar isso aqui vai dar erro, porque eu herdo um método abstrato e eu sou obrigado a declarar esse método aqui dentro.
então não vou poder apagar. Mas serve também para a gente mostrar aqui sem apagar isso e o que acontece. Eu não tenho um método buzinar aqui, não tenho um método buzinar, e no meu principal eu chamo esses dois métodos porque eu herdo de veículo. Então se eu dar um play aqui, o que vai acontecer? Vai mostrar lá, buzinou, acho que é essa mensagem que eu coloquei aqui em veículo, buzinou. Só que beleza, mas esse método virtual, está aqui, buzinou buzinou, ok? Buzinou. Os dois buzinou é porque ele tem a mesma mensagem para os dois, né? Ele tem a mesma mensagem para os dois porque os dois puxa a herança de veículo e eu declarei aqui. Beleza. Só que o que acontece? Só que agora aqui, já que eu tenho esse método, cadê ele? Veículo, buzinar, e agora o que eu faço aqui? Ó? Eu coloco virtual. Olha só o que vai acontecer. Claro que se eu chamar ele aqui, eu posso instanciar ele aqui, né? Eu posso pegar, fazer a instância dele aqui, porém, vamos lá, public, posso chamar, se eu chamar o override dele também, ele não vai funcionar, tá? Override. Então, observe que eu não tenho um buzinar aqui, ok? Eu já tenho um acelerar aqui em cima e eu não tenho um buzinar. Por quê? Eu não defini em veículo o virtual aqui, tá? Então vamos declarar o virtual aqui. Vamos lá, declarar essa virtual. Beleza, a partir de agora eu posso fazer o override e alterar essas informações. Porque se eu não alterar, quando eu chamar aqui, ele vai dar a mensagem padrão para os dois. Só que em cada mensagem de moto, eu quero saber quando a moto buzinou, quando o carro buzinou. Então eu vou chegar aqui agora em moto, por exemplo, já que eu estou aqui. E aí agora eu posso fazer o que? Eu posso chamar o método e nele eu posso usar agora o override. E nele agora, quando eu dar um espaço, observa que ele já me dá aqui, ó, o buzinar. Observa? Acelerar porque já está pronto. Então aqui agora, o buzinar ele já me dá a base. Automaticamente, eu não escrevi base.buzinar. Eu posso manter essa base que vai dar no mesmo. Vamos supor que em moto eu quero manter a base, que é o que está acontecendo aqui. Só que em carro, aí já vai eu criar também o método public override de buzina, tá? E aí eu selecionar ela, eu vou dar um enter, ele cria a base, só que eu não quero essa base, eu excluo essa base. E aí eu posso fazer o que? Eu posso dizer o que eu quero buzinar aqui agora. Mais ou menos o mesmo conceito que a gente viu na aula anterior. É preciso botar aqui o carro buzinou, tá? Buzinou. São teorias malucas a gente fazendo aqui, mas para entender que a gente pode executar qualquer código. A gente executa um message box, está mostrando na tela acontecendo, para não perder tempo de fazer cálculos, enfim, mandar abrir uma tela. A gente pode mandar abrir tal tela de tal cor, a gente pode mandar disparar um e-mail, a gente pode dar uma mensagem, a gente pode guardar o código no banco de dados, podemos puxar, podemos alterar qualquer coisa. Baixa o seu código, isso aqui é um conjunto de código que a gente vai botar dentro entre essas chaves, início e o fim, tá? Bom, então eu já estou dizendo que o carro buzinou. Se eu chamar aqui agora em principal, buzinar e buzinou, eu só alterei carro, eu não alterei moto, tá? Moto eu deixei ele padrão, ou seja, da base. Aqui eu mantive a base, né? Ou seja, o que vem da base, eu disse assim, ó, o que vem da base vem. Quem é a base? Veículo. E o que é que a base diz? Ele diz só buzinou, tá? E o que é que o carro diz? O carro não quer a base, o carro quer definir agora, ou seja, alterou, variou o método na classe variante dele aqui, ó, ou seja, derivada, porque eu herdo de veículo. Vamos ver se na prática. É uma teoria que fica meio assim, até eu acho confuso para estar explicando, porque então qual é a finalidade disso? Ó, buzinou, porque é o carro, é o primeiro lá e depois vem a moto. A moto usa a mensagem padrão. Deixa eu colocar aqui nessa tela aqui. Então primeiro buzina o carro, depois a moto, né? Então carro eu mudei, eu não usei a base. Então buzinou o carro buzinou. E depois a moto que eu usei a mensagem base, que eu podia usar o código base. Então pense assim, ó. E aqui é o que? É o buzinou, quem aqui é o veículo. Agora a moto, eu posso chegar aqui a moto, apagar isso aqui e dizer assim, não, eu quero um message box, eu quero o meu message box dando a mensagem que eu quero. Ou qualquer código, porque funciona assim, ó. Você tem lá uma classe base chamada veículo. E nesse veículo é um sistema, digamos, para estar verificando a situação do carro. Igual a Fórmula 1, por exemplo, telemetria. Aí aqui você vai criar telemetria. Só que como é veículo, mas você tem tipo carro modelo tal, ou uma moto ou um carro.
Aqui, quando você faz esse método, e aí você organizou no método chamado veículo, que é aqui, e aí você cria suas propriedades, seus métodos, e aí você vai dizendo o tipo de método. Só que quando o moto for usar esse método buzinar, por exemplo, digamos que esse método seja aquecimento de pneu, tem lá os sensores que mandam os resultados para aqui. Aí você vai criar um código aqui que vai verificar com aqueles números, aquela telemetria, o que aconteceu com o freio, a temperatura. Só que o comportamento para moto, quando você puxar esse método de telemetria de aquecimento de pneu, aquecimento de freio, ele vai calcular esses dados que veio de quem? Daqui. E como é que chega aqui? Bom, chega através de um cabo USB, sei lá, tem que vir lá de uns equipamentos, o equipamento lá físico mede a temperatura, entra pelas suas portas seriais do seu computador pelo seu USB, joga a informação igual a balança. Se você plugar uma balança aqui no computador, tem um código que ele vai pegar aqueles números que está lá, que é a balança joga para o computador, o seu sistema pega aquele número e você diz, se o peso for 10, cobre 10 vezes 2,40, porque o quilo daquele produto é 2,40. Aí ele vai cobrar 2,40. Ah, mas se o quilo for tanto, faz isso. Então, assim, essa tela serve para você tratar o dado de um jeito e essa aqui serve para você tratar de outro jeito. Ah, mas espera aí. Aqui eu quero tratar ele da base, como do jeito que ele vem lá. Então você trata, porque aqui você já tem uma informação pré-definida aqui em veículo, que é essa informação aqui, ó. Se for padrão, eu uso essa. Se não for, eu mudo. Então aqui é padrão, então eu vou usar essa. E aqui é de pré-definida, beleza? Então, gente, assim, ó, como eu falei para vocês, é sempre obrigado a usar esse tipo de conceito do que a gente viu aqui de classe abstrata, de herança, esses override. Não, o encapsulamento que eu expliquei, já expliquei abstrato, expliquei encapsulamento, herança, polimorfismo, e agora eu estou trabalhando com classe virtual, e nós agora, depois na próxima aula, vamos trabalhar um pouco sobre com classe selada. Esses conceitos existem, é usado sim, dependendo do sistema. É bom fazer dessa forma que você organize e protege o seu sistema, porque às vezes você programa junto com muitos outros programadores, tá? Quando você vê esses fintech aí, eles têm 15, 20 programadores, cada um na sua casa ou lá no escritório, cada um é obrigado por uma coisa e trabalha até usando o GitHub, o próprio da Azure aqui da Microsoft. Se você vir aqui em cima, ele tem a parte de você iniciar porque não está aberto aqui. Aqui você tem como fazer, só você faz suas classes, seu colega do outro lado, você nem conhece, talvez nem conheça, faz outro e você usa as classes dele, etc. Tal. Só que você não quer abrir tudo isso que você fez, você simplesmente manda, olha, é um override, faz aí você criou lá buzinar. Aí o que é que ele pode fazer? Só isso aqui, ó, public override buzinar. Ele buscou de onde? A sua coisa. Ele tem acesso a isso aqui? Não. Ele não tem acesso a isso aqui. Isso aqui é seu, porque você colocou aqui, ó, uma super classe. E ele vai buscar o quê? De que forma ele vai buscar o acelerar, por exemplo? Dessa forma aqui, ó. É assim que ele tem que fazer, usando a palavra override, tá? Então ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai buscar, beleza? Então na próxima aula é bom essa teoria para poder acalmar a mente das pessoas, porque você fala, nossa, eu vou ter que lembrar isso, esses conceitos. Se esse conceito só com uma linha só de nome message box, não. O código aqui dentro você que vai definir, tá? Aqui é a maneira de você buscar. E não, nem sempre é usado. Se você não quiser usar esse tipo de conceito, você não usa. Você simplesmente cria uma classe normal, como a gente já viu, por exemplo, sem ser abstrato. Instancia na sua classe principal aqui, porque sua tela principal é essa, lembra? Aqui você faz distanciamento, busca, e a partir do distanciamento, M, ponto, ele vai dar tudo o que está lá no outro. Ou você pode criar seu próprio método aqui dentro, como a gente já viu. Por exemplo, eu vou criar um método, posso colocar ele public, void para não retornar nada, um método chamado MM, qualquer nome que eu posso dar, e dizer assim, ó, quando eu puxar esse método, eu vou dar o que? Vou dar mesma coisa que eu dei aqui, ó, um message box, só pra gente não perder tempo, né, que as aulas às vezes ficam longas, mas eu preciso tá dando essas orientações. Beleza. Aí o que eu vou dizer aqui? Ó, este método é local do seu form principal. Então, olha onde eu criei um método aqui dentro. E como é que eu vou chamar esse método? Quando eu clicar no botão,
eu posso fazer o que? Eu posso chamar o que? O método que a gente criou. Beleza? Ah, mas espera aí, eu não instanciei ele. Por que você não instanciou ele? Porque ele está aqui dentro. Você tem que instanciar quando ele está fora, tá? Quando ele está fora. Aí você tem que instanciar ele, né? Então vamos executar aqui. Então eu tenho 3 métodos executados. E outra coisa, aqui vai vir o buzinou o carro, né? O buzinou, dá ok, buzinou o carro, buzinou. Este método é o seu método local principal. Você vê que aqui eu não instanciei, eu puxei ele direto. Ah, mas espera aí, vou apagar ele daqui e observa. Eu vou clicar aqui. Quando eu dar duplo clique aqui, ele vai abrir o evento load, ou seja, carregar ao abrir, ó, esse aqui, tá vendo? Eu posso dar duplo clique aqui ou nessa barra de título. Dê duplo clique, gerou um evento novo, ó. Gerou um evento novo. Foi até lá embaixo que ele gerou, tá vendo? O que é que eu vou chamar aqui? Ao carregar o meu formulário. O que é que eu vou carregar isso? O que é que tem dizendo assim? Olá, seja bem-vindo. Só isso. Que você quer dizer que assim que abrir o sistema, não vou clicar em nada. Automaticamente, ou seja, load, ao carregar. No método principal, que é esse form aqui. Então, vou dar um ok. Vou dar um ok. Vou esperar, ó lá. Nem abriu o sistema, nem abriu. Já foi dando o que? Um método que ele chama primeiro. Olá, bem-vindo. Quando eu dar ok, ele abre o meu form. Se eu dar ok agora, aí ele vai buzinou, buzinou e aí por aí vai, beleza? Então é dessa forma que funciona. Então muita calma, mais tarde eu vou fazer mais aplicativo, vou fazer um para a gente calcular frete, por exemplo, e a gente vai entendendo um pouquinho mais, beleza? Então assista o vídeo com calma, pausa, assista ele todo, tá? Assista ele todo. Terminou, beleza, vou replicar. Começa a assistir, papel e caneta e o Visual Studio aberto. Beleza. Começa, vai digitando, não copia nada. Pausa, não entendeu? Volta. Ah, não entendeu aquela teoria direito? Vai lá no site da Microsoft, coloca lá o que é o método virtual, por exemplo. Dá uma lida. Porque às vezes, lendo um texto completo, entende melhor. E como é que ele faz? Lá você pode dar uma olhada direitinho, entendeu? Ah, quando começar a usar, aí eu digo a você, decola, beleza? Então é isso, bons estudos.